Quando meus filhos ainda moravam na minha casa, eu conseguia identificar qual deles estava se aproximando só pelo som dos passos. Tem aquele que anda mais devagar, quase sem fazer barulho, mas tem o outro que você ouve de longe. Os passos dele são pesados, decididos. Você já sabe que ele está vindo antes mesmo de chegar. A mesma coisa acontece com Deus, sabia? Quanto mais você convive com Ele, mais você reconhece os passos dele. O problema é quando você confunde os passos de Deus com os passos do medo, da ansiedade, do desespero. Aí você abre a porta para quem não deveria entrar. A gente cresce achando que Deus sempre chega fazendo estrondo, mas nem sempre é assim. Às vezes, os passos dele são suaves. E tem mais. Às vezes, aquilo que parece um problema se aproximando é Deus trazendo uma oportunidade para você crescer. A gente vive num mundo barulhento demais e a nossa primeira oração é sempre: Deus, me dê paz. Mas quando você pede paciência, Deus não manda uma calmaria, Ele manda uma fila de banco. Você pede fé e Ele manda uma tempestade. Porque é na tempestade que a fé deixa de ser teoria e vira prática. Hoje, o Senhor vai falar com você de uma maneira sobrenatural. Que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família nesse momento. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito rápidas, muito simples, e você está ajudando a fortalecer o nosso canal. E quando você faz isso também, o YouTube te avisa toda vez que nós postamos um vídeo novo. João Batista foi um dos homens mais fiéis que já existiu. Ele fez tudo certo. Batizou Jesus, preparou o caminho. E onde ele foi parar? Numa prisão fria e úmida. O pior não era a prisão. O pior era o que chegava aos ouvidos dele. Enquanto João estava preso, os discípulos contavam: João, Jesus está curando cegos lá fora. Jesus ressuscitou mortos na outra cidade. Imagine a angústia. É terrível estar preso, mas é muito pior estar preso ouvindo que todo mundo lá fora está sendo liberto. Talvez você se sinta assim. Você vê o casamento de todo mundo dando certo e o seu casamento em crise. Você vê todo mundo prosperando e você contando moedas. Todo mundo recebendo resposta e você ainda esperando. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 3, está escrito assim: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? João teve a coragem de mandar perguntar isso para Jesus. Será que eu apostei minha vida na pessoa errada? Se você já teve essa dúvida, saiba de uma coisa. Jesus não mandou uma bronca para João. Ele não disse: como você ousa duvidar? Deus não se ofende com a sua fragilidade. Ele sabe que a sua realidade mudou e Ele te dá espaço para você lutar com as suas dúvidas. Jesus simplesmente mandou dizer: olha o que está acontecendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus estava dizendo: eu sou quem eu digo que sou. Mesmo que você não entenda o seu momento, confie no meu caráter. Enquanto João um dia lidou com a dúvida, Pedro lidou com a morte. Em Atos, no capítulo 12, o rei Herodes estava perseguindo a igreja. Ele já tinha matado Tiago, o irmão de João, com a espada, e agora Pedro estava na fila. O julgamento seria no dia seguinte, provavelmente a execução também. Se fosse você na noite anterior à sua execução, o que você estaria fazendo? Chorando, escrevendo uma carta de despedida, andando de um lado para o outro dentro da cela, orando desesperadamente? Em Atos 12, no versículo 6, está escrito assim: e quando Herodes estava para o fazer comparecer,
Nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava dormindo, irmãos, acorrentado entre dois soldados, no espaço apertado entre o problema de hoje e o destino incerto de amanhã. Como alguém dorme numa hora dessas? Talvez Pedro tenha se lembrado de outro momento difícil, de outra tempestade, quando eles estavam no barco desesperados com as ondas e Jesus estava dormindo na polpa. Naquele dia, Pedro aprendeu que o desespero dele não mudava o vento, mas a confiança em quem estava no barco mudava tudo. Dormir na tempestade é um ato de guerra espiritual. É dizer para o problema: você é grande, mas o meu Deus é maior. É confiar que Deus está no controle. É soltar os remos e deixar Deus conduzir o barco. E sabe o que aconteceu com Pedro? Um anjo apareceu, as correntes caíram, as portas se abriram sozinhas e Pedro saiu livre. Mas isso só aconteceu depois que Pedro descansou, depois que ele confiou e dormiu. Mas como eu faço isso? Minha fé está fraca, eu estou desanimado. O apóstolo Paulo ensinou o segredo para Timóteo. Timóteo estava jovem, cansado, com medo, talvez até pensando em desistir. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: por isso te lembro, desperte o dom de Deus que há em ti. A imagem aqui é a de uma fogueira que está virando brasa. O fogo baixou, está quase apagando, mas o calor ainda está lá. O que você precisa fazer? Assoprar, mexer na brasa, colocar lenha. Você não pode esperar sentir vontade para ter fé. Você precisa atiçar a fé que já está aí dentro. Você precisa lembrar das promessas de Deus, voltar para a palavra, adorar mesmo sem sentir vontade, porque a fé não é um sentimento, é uma decisão. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você tem 3 ferramentas do alto aí dentro, agora mesmo. Poder é a força do Espírito Santo, a capacidade de aguentar o tranco quando tudo diz para você quebrar. A força para continuar quando você quer desistir. Amor. Quando as pessoas te machucam, o amor de Deus é o que impede seu coração de azedar. Se você souber o quanto é amado por Deus, a rejeição dos outros não te derruba. E equilíbrio é ter uma mente que não é levada por qualquer notícia ruim, por qualquer fofoca. É uma mente ancorada na palavra de Deus. Quando o medo vier jogar água fria na sua fé, você rebate jogando a palavra de Deus nas suas brasas. Quando a ansiedade vier te sufocar, você respira fundo e declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a dúvida vier te paralisar, você se levanta e diz: eu sei em quem tenho crido. Você não precisa entender tudo sobre Deus para confiar nele. Você só precisa lembrar do que já experimentou. Ele é bom, ele é fiel, ele te sustentou até aqui. Agarre-se ao que você sabe sobre o caráter de Deus, para sobreviver àquilo que você não entende sobre a situação. Quando João Batista mandou aquela pergunta cheia de dúvida, Jesus não foi lá pessoalmente. Ele mandou mensageiros contarem o que viram. Ele usou o testemunho de outros para fortalecer a fé de João. Talvez esse vídeo seja o mensageiro de Deus chegando até você. Talvez você precise ouvir que Deus não mudou, que se Ele fez na vida de Pedro, se Ele sustentou Paulo, Ele vai sustentar você. Às vezes Deus permite que a gente chegue num ponto onde nossos recursos acabam, só para que a gente descubra que Ele é suficiente. Pare de tentar controlar o vento. Pare de remar contra a maré na força do seu braço, perdendo o sono, roendo as unhas. Solte os remos. Lance a âncora. Aprenda a dormir no meio da guerra. Aprenda a identificar os passos de Deus.
sabendo que nem tudo que parece problema é o fim. Às vezes é só o começo de um novo nível de fé. Reacenda esse dom que está aí dentro. Sopre essas brasas, levante a cabeça. A tempestade pode ser forte, mas a sua âncora é inquebrável. E se Jesus está no barco, você não vai afundar. Você vai chegar do outro lado. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva também o nome daquela pessoa pela qual você tem orado, você tem clamado. E se você está nessa tempestade, se você está cansado de lutar, escreva aqui nos comentários assim: eu confio nos passos de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Antes da gente orar, eu queria te falar algo muito importante. Se essa palavra falou ao seu coração hoje, se você entende que confiar nos passos de Deus pode mudar a sua história, então você também precisa entender que Deus se move de maneira muito prática dentro da nossa casa. Muitas tempestades que nós enfrentamos hoje não começaram do nada. Elas começaram com pequenas distâncias, pequenos silêncios, pequenas mágoas não resolvidas, desconexões dentro do seu casamento. E é por isso que eu quero te convidar para um momento muito especial. Em maio de 2026, em Belo Horizonte, nós vamos realizar mais uma edição do encontro presencial Casamento Firmado na Rocha, Recomeços. Vão ser dias intensos, profundos, com ministrações dinâmicas, cura emocional, restauração e renovação dos votos. Um tempo separado para Deus reconstruir aquilo que parecia frágil. Só que dessa vez, nós também vamos lançar o Casamento Firmado na Rocha no formato online. Talvez você não possa participar presencialmente, talvez você more longe e tenha dificuldade de vir até Belo Horizonte. Por isso, nós preparamos algo muito especial. E eu vou fazer uma oferta exclusiva de lançamento. Mas essa oferta não vai ser divulgada publicamente. Ela vai ser liberada apenas em um grupo fechado do WhatsApp. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar 2 links. O primeiro é para a inscrição no encontro presencial. O segundo é para você entrar no grupo de WhatsApp, onde a oferta especial do curso online vai ser divulgada. Se você ama o seu casamento, se você ama a sua família e não quer apenas sobreviver, mas quer viver um relacionamento firmado na rocha, não deixe para depois. Sabe, irmãos, nós já priorizamos tantas coisas erradas ao longo da nossa vida. Invista agora naquilo que sustenta tudo, a sua família. Clique no link, entre para o grupo, garanta a sua vaga e permita que Deus fortaleça o seu casamento, antes que a tempestade tente enfraquecer. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu te agradeço por esse dia. Te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. Ó Deus, eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo estão cansados. Cansados de esperar, de lutar, de não entender o que o Senhor está fazendo. Mas eu sei que o Espírito Santo está nos dizendo hoje que não desistiu de nós, que não se esqueceu de nós, que Ele está no controle, mesmo quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Senhor, nos perdoa por todas as vezes em que fomos tomados pela dúvida, por todas as vezes em que tentamos controlar aquilo que só o Senhor pode controlar, pelas vezes em que abrimos a porta para o medo, ao invés de abrir para a fé. Nos perdoe por todas as vezes que pecamos em nossos pensamentos, com nossas palavras ou com as nossas atitudes. Limpa o nosso coração de toda ansiedade, de toda dúvida, de todo desespero. Pai, eu peço que o Senhor guarde o coração de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor os ajude a reconhecer os teus passos, a descansar na tempestade. Que o Senhor os ajude a atiçar a fé que está dentro deles. Ó Deus, quebra o poder do medo sobre a vida desse irmão e dessa irmã. Tira essa ansiedade, quebra o desespero e conceda a eles a paz que só o Senhor pode nos dar. E quando eles se sentirem sozinhos, Pai, que eles sejam lembrados que o Senhor está no barco
e que o Senhor nunca abandona os seus filhos. Ó Deus, nós reconhecemos que a tempestade que temos enfrentado é passageira, mas a tua fidelidade é eterna. Que o Senhor continue a obra que começou um dia na nossa vida. Que o Senhor nos transforme, nos fortaleça, nos leve para o outro lado, no tempo certo. Eu oro por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada situação compartilhada, cada lágrima e cada dor. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe cada necessidade. Por isso eu peço que o Senhor toque nesse momento, em cada vida, em cada família aqui representada. Cura aqueles que estão lutando contra as enfermidades. Restaura os relacionamentos que foram quebrados. Supra as nossas necessidades financeiras. Que o pão nosso de cada dia não nos falte. Liberta aqueles que estão presos, ó Deus. Que o Senhor conforte todas as famílias que estão passando pela dor do luto. Manifesta o teu poder sobre cada pedido colocado aqui. Que cada pessoa que escreveu sinta a tua presença. Que cada pessoa que foi alcançada por essa palavra possa sair desse vídeo com a certeza de que o Senhor não desistiu dela. Que elas possam descansar na tua graça e que elas continuem lutando, sabendo que a vitória já foi conquistada na cruz. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e que você continue confiando nos passos de Deus. Fique firme, fique em paz e confie que Jesus está no barco com você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Compartilhe essa palavra com seus contatos do WhatsApp, com seus grupos. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Obrigado pela sua companhia. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.